Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para nós nos alimentarmos da preciosa palavra de Deus. Estamos aqui sempre com o mesmo cenário, mas estamos preparando aqui instalações melhores, né? Para que a questão da estética, do visual, fique mais atrativo. Porém, o que eu quero mesmo atrair você é para os braços das Escrituras, né? O que eu quero atrair mesmo você é para o teor da palavra, é para o aspecto espiritual, é para aquilo que é mais profundo, para aquilo que é o propósito, para aquilo que na verdade, a vontade de Deus. Senão, a gente se perde nos detalhes, a gente se perde no superficial, a gente se perde, né, nas animações. E isso é o que tem distraído muita gente. Isso é o que tem atraído com o propósito também, às vezes imperceptível ou subliminar, né? De distrair. Então eu queria que você se focasse sempre na palavra. Que o teor seja a palavra, o conteúdo seja a palavra. O objetivo é a palavra de Deus que faz todas as coisas. É a revelação que traz luz, que traz entendimento, que traz esclarecimento, que traz discernimento, que traz direção. Afinal de contas, a palavra de Deus, no Salmo 119, versículo 5, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ela que dirige, que deve dirigir nossa vida, ela que deve nos conduzir, é a palavra de Deus, que também é o Cristo encarnado. Então, indo para um texto da palavra, quero mencionar aqui Apocalipse 3, capítulo 3, né? Verso 11, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome, em outras versões, roube a sua coroa. Guarda que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você pode conferir isso, tá em qualquer Bíblia. Eu queria, né, dividir esse verso em duas partes, porque a primeira parte diz assim: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que ele vem. Ele prometeu que ele vem e ele virá. Mas alguém vai questionar principalmente a questão do tempo. Às vezes as pessoas questionam sobre a vinda de Jesus, fazendo alusão, né, primeiramente ao tempo. Muita gente tem noção de que Deus é fiel, de que Deus é santo, de que Deus não pode mentir, mas alguns vão dizer o seguinte: mas já se passaram 10 séculos, 20 séculos, já se passaram 2000 anos desde que a promessa começou a ser feita. Na verdade, meu querido, já se passou mais. Enoque, o sétimo, um dos primeiros profetas da Bíblia, descendente de Enos, ele disse assim: vejo o Senhor vindo com seus milhares de anjos para fazer justiça, estabelecer o seu reino e salvar os seus santos. Isso foi dito há dezenas e milhares de anos, né? Não sabemos a data exata, mas sabemos que essa declaração foi feita lá no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, e quando não existia nem expectativa de cronologia, nem promessa, né? Também foi dito lá em Gênesis, né? Quando diz lá que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente, e a promessa se cumpriu. Aliás, todas as promessas referentes a Jesus como Messias, como Salvador, todas elas, ou grande parte delas, já se cumpriram, e hoje, exatamente agora, nesse momento, enquanto eu falo com você, estão se cumprindo promessas, porque o Evangelho ser levado a toda criatura, e Deus já estava vendo os meios de comunicação, a internet, principalmente, que muita gente acha
que é diabólica. Na verdade, você pode tornar uma coisa diabólica ou dar brecha para o diabo e ela se tornar diabólica. Mas todas as coisas têm que ser usadas para a glória de Deus. A palavra de Deus diz, quer comamos, quer bebamos, fazemos tudo para a glória de Deus. As mínimas coisas, o cotidiano, as coisas simples, fisiológicas do corpo, comer e beber, se alimentar, tem que ser feito para a glória de Deus. Então, use a sua rede social, use a sua internet, use, a tecnologia para a glória de Deus, para engrandecer o nome de Jesus, para pregar o Evangelho, né? Então, todas as promessas de Deus são fiéis e se cumprirão. E todas elas estão em Jesus, que é o amém de Deus, ou assim seja, aquele que nele se cumpre todas as coisas. Nele e por ele, e para ele são todas as coisas. Então todas as promessas passam por ele. Deus cumpre nele. Então a promessa da sua vinda é real. Eis que venho sem demora. O próprio Jesus fala isso. Ele também fala em João 14, né, que ia preparar lugar e depois voltaria, né? Ele diz em João 14, o São João resiste às palavras de Jesus, dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Vou vos preparar lugar e voltarei para que vos levar, para onde eu estiver vocês estejam também. Ou seja, ele vem. Me parece que tem 365 referências sobre a vinda de Jesus só no Novo Testamento. Então é fiel essa palavra, fiel aquele que prometeu. Ele vem. Não sabemos o dia nem a hora, só o Pai que está no céu. Alguns dizem que quando Jesus disse essa palavra, ele disse como homem na terra que não sabia o dia e a hora, né? Não vamos entrar por esse caminho, porém Jesus, na verdade, também, entendeu? Estava ali provido da sua natureza divina. E se isso era mistério, né, acerca do dia e da hora, e agora não é, como ele é o Cristo glorificado, sentado à direita da majestade divina, não vem o caso aqui. A verdade, a questão é que ele vem. Parábolas, ensinos e muita coisa sobre a vinda de Jesus. Cabe-nos crer na promessa e esperar, porque ele é fiel. A primeira coisa é que ele vem. Ele diz que vem, ele vem. A segunda é, ele vem sem demora. Aí é que para a mente natural, para a mente carnal, para o racional, para a mente temporal, finita e também adoecida pelo pecado, né? Aí é que fica difícil, porque venho sem demora. Quando Jesus disse aí, disse para João, há 2000 anos atrás, na ilha de Patmos, no arrebatamento de espírito lá de João, sem demora, faz 2000 anos. Então, para pessoas apressadas, pessoas inquietas e às vezes até perturbadas como nós, perturbadas no sentido de impaciência, isso é uma loucura. Venho sem demora. Se faz 2000 anos, então está demorando, né? Inclusive para nós, dessa geração de hoje, 2 anos, 2 meses, 2 dias, até 2 horas, né? Não vou dizer 2 minutos, mas até 2 horas já é muito tempo. E quantas gerações não vieram e voltaram, né, para o pó, e isso não aconteceu? Quantas gerações, quantas coisas aconteceram, quanta perseguição contra o povo de Deus, quanta luta, quanta adversidade, prisões, açoites, provações, lutas, tribulações. Quantas pessoas morreram em 2000 anos? Crentes, esperando Jesus, crendo na promessa. Só que para Deus, nós precisamos considerar o seguinte: Deus é Deus de vivos e não de mortos. Quem morreu, ou passou para o Senhor, ou dorme no Senhor, né? Como as Escrituras usam esses termos nas versões bíblicas, quem morreu nessa promessa, ele está na promessa. Ele está vivo diante de Deus, esperando a ressurreição dos mortos. Então ele não perdeu a promessa, por aparentemente a promessa demorar. Então, essa demora, venho sem demora, nós precisamos entender que o tempo de Deus,
né, que o pessoal gosta de citar na versão grega, ou melhor, no nome no grego, o kairos, né, o kairos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, o atemporal, né, o temporal, melhor dizendo, o cronos, também no grego, é diferente, né? Deus faz as suas coisas no seu tempo determinado. E um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus não tem essa questão, esse problema com o tempo, porque Ele é eterno, as coisas não se alteram, né? Nele mesmo, nem a sua palavra se altera. Passa os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Aí, pela lógica, tecnicamente falando, a gente fala, mas nós estamos no atemporal, nós passamos, e nós não estamos nessa dimensão de tempo. É verdade, porém, eu acabei de dizer que quem morre na promessa, morre com a promessa e desfrutará a promessa. Ele, na verdade, veio, né? Quem morre, morre até com a promessa cumprida, porque ele veio para ele. Ele veio buscar nos dias da sua vida, conforme foi determinado, e diz o Salmo 139, que nós temos um tempo determinado por Deus para viver na terra, e todos os nossos dias já estão escritos no seu livro. Então, quem morreu em Cristo, Jesus veio para ele. Até aí nenhuma novidade. Mas nós precisamos entender por esse lado. Sincronizar o tempo de Deus, né, com o nosso. Se o Senhor diz que vem e vem sem demora, ele é a verdade. Ele está falando a verdade. Ele vem e não vai demorar, né? Para quem espera, os que esperam no Senhor, né, terão suas forças renovadas, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Enquanto nós estamos esperando no Senhor a sua vinda, a sua promessa, a sua palavra, muitas coisas estão acontecendo em nós e por nós e através de nós, e Deus está sendo glorificado na vida daquele que espera em Deus, porque também está escrito, né, que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Então, enquanto nós estamos esperando o Senhor, Deus está nos fazendo crescer espiritualmente, nos evoluindo, nos amadurecendo, sabe, nos enchendo mais do seu conhecimento, da sua glória, da sua unção, da sua presença, cumprindo outras promessas. Enquanto estamos aguardando Jesus, Ele está salvando nossos parentes que hão de ser salvos, Ele está curando enfermidades, Ele está nos usando como intercessores, pregadores, mestres, né? A sua igreja está aqui na terra trabalhando. Então nós precisamos ter essa noção, né, da nossa interação com Deus, da nossa conexão com o tempo de Deus. Enquanto o Senhor não volta, Ele continua fazendo a sua obra. Deus é um Deus que trabalha, e trabalha para aqueles que nele esperam. Deus, irmãos, não é lerdo, não é lento. Deus não é demorado. Estamos falando da perfeição divina, estamos falando do Deus Todo-Poderoso. Na parábola lá que Lucas contou sobre aquela senhora que batia na porta do juiz iníquo, né? Todos os dias pedindo justiça, ele veio e fez justiça. E Jesus falou que se um juiz iníquo faz justiça, muito mais o Senhor, ainda que nas versões bíblicas, tardio, ainda que pareça tardio. É porque a Bíblia é assim, a Bíblia tem uma língua histórica, cultural, mas ela é um livro espiritual. A Bíblia não é um livro exatamente para pesquisador, não é um livro, né, de ciências exatas, em muitos casos. Não é para a pessoa ficar... Porque senão você vai encontrar contradição nos textos bíblicos, por exemplo, né? Há pontos que ele diz que vem sem tardar, como eu citei Apocalipse 3:11. Nesse outro diz que ele fará justiça aos seus, ainda que tardio. Está dando a ideia de que parece que Deus demora. E num outro versículo bíblico em Hebreus, já diz que o que há de vir virá, e que ele virá sem tardar. Ou seja, na verdade, tudo vai se resumir numa coisa: a vontade de Deus. A vontade de Deus. O Senhor, ele não é lerdo, ele não é tardio no sentido de que ele chega atrasado. Quando todo mundo lá estava sepultando Lázaro já, e aquela coisa, né, acho que foi no 3º ou no 4º dia, todo mundo falou: esse Jesus que é tão bom, que é amor, esse Jesus perfeito, poderoso. Isso para quem reconhecia ele. Por que quem não reconhece Jesus, irmão? Quem não crê em Jesus, quem não adora Jesus, quem não serve Jesus, a pessoa vai
procurar pontos da fé cristã, do evangelho, da pregação do reino em Jesus, em que vai desqualificar Jesus. Essa é uma particularidade, é uma característica do ser humano, da mente e da mente do ser humano caído. Ele anda procurando defeito, ele anda procurando problema, ele anda procurando argumento para ele apoiar e basear sua incredulidade, né? Então Deus, na verdade, é o maior alvo de censura, de julgamento, né? De questionamentos. As pessoas não aceitam ser censuradas, ser questionadas, ser criticadas. Nós mesmos, evangélicos, muitas vezes não gostamos, não aceitamos. Se não vigiarmos, vamos retribuir com outras afrontas. Nós confrontamos, nós discutimos, às vezes brigamos, fazemos uma guerra religiosa, às vezes criamos inimizade, contendemos, porque muitas vezes nós não aceitamos, né, ser questionado, ser censurado. Mas Deus é a pessoa que é mais julgada e censurada. Agora, por quem? Por mentes carnais, humanas, doentias, pecaminosas, incrédulas, né? Que na verdade não conhece o Senhor, porque quando você conhece o Senhor, você se sujeita à vontade dele, você se humilha, você passa a ser dependente. Qual a vergonha, qual o problema de humilhar-vos perante o Senhor, ao seu tempo ele vos exaltará? Deus tem um tempo para exaltar a nossa vida, nas questões aqui da vida humana, né? Nas nossas lutas, batalhas, tribulações, aflições, nas pelejas aqui da vida, porque espiritualmente, se nós quisermos ir no mais profundo, nós já estamos exaltados, meus irmãos. Nós já estamos exaltados, nós já estamos honrados, porque a palavra de Deus diz que em Cristo nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós poderíamos entender espiritualmente isso da seguinte maneira: Jesus já tem todos nós com Ele lá no céu. Ele tem todos nós no momento, no seu coração, na sua mente, no seu reino, no seu plano eterno, na sua salvação, e isso um dia, na glorificação dos santos, vai se cumprir literalmente. Mas como Deus não faz as coisas pela fé, Deus faz as coisas conforme Ele determinou. Quem anda pela fé somos nós. Mas Deus já vê todos os santos no céu, e se nós quisermos tiver uma fé perfeita, nós também vamos ter que ter esse entendimento, porque está escrito também na carta em Hebreus, no capítulo 12, me parece, que nós pela fé já chegamos a Jerusalém celestial e a seus milhares de anjos, ao Cordeiro, ao trono. Nós pela fé já estamos lá. Então quem tem Jesus, quem adora Ele, serve Ele, é dele, está no Espírito, nasceu de novo, está na fé, como você quiser falar, na verdade ele não tem esses questionamentos com Deus, ele não tem essas, sabe, ele se humilha, se sujeita, aceita a vontade de Deus, espera o tempo de Deus. Deus é um Deus de todos, mas é um Deus pessoal. Ele trabalha individualmente, pessoalmente, na vida de cada um de uma maneira, né? Com relação às coisas daqui da terra e até mesmo com relação à eternidade. Para uns ele vai vir, no que nós cremos, no arrebatamento, que não sabemos o dia e a hora, mas temos que estar pronto. Para outros, ele vem no leito da morte, da enfermidade, vem dormindo, vem no hospital, vem buscar, né? Envia os seus anjos para buscar esse salvo, como Jesus contou na parábola, que os anjos que vêm buscar o salvo, né? Conforme ele determinou. Não cabe a gente ficar nesses questionamentos, examinando Deus. O que nós temos é que crer. Porque se ele diz que virá, ele virá. Se ele diz que te prometeu, que me prometeu, ele fará. Então nós temos que andar e viver em espírito, sermos espirituais, conhecedores da palavra, até mesmo do tempo, porque Eclesiastes capítulo 3 diz que o sábio sabe discernir o tempo e o modo em que Deus trabalha. O sábio, aquele que tem a sabedoria de Deus. Embora sabendo que tem coisa que é mistério. O que é revelado é para nós e os nossos filhos, mas o que é mistério, que está encoberto, é para o Senhor. De maneira que ele vem sem demora. E a segunda parte do versículo está falando sobre guardar, proteger, cuidar daquilo que o Senhor
tem nos dado. Isso aí fica para outra hora, porém, cabe-nos aqui refletir, né? Cabe-nos aqui estarmos discernindo, cabe nós estarmos aqui meditando na questão de que ele vem e com relação ao tempo, ele vem sem demora. Deus faz as coisas na hora certinho. Tem uma palavra usada para isso, olha, plenitude dos tempos. Deus faz as coisas na plenitude dos tempos, no momento certo, na hora certa. Foi assim que Jesus veio, na plenitude dos tempos. Então, você que está esperando, aguardando Jesus, continue esperando, orando, buscando na palavra, se consagrando, servindo ao próximo, fazendo bem, amando, porque o noivo vem. E que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos continuar nessa espera, porque esta é a espera mais gloriosa, mais bendita para o cristão. O fim das lágrimas, o fim da dor, será a vinda de Jesus para todos aqueles que creem. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.